Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês de um videogame que eu comprei de um grande amigo. Um grande abraço aí pro Ronaldo Lorando, esse grande amigo aí, um super colecionador de videogames. E eu comprei uma coisa muito rara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu acho que vocês nunca ouviram falar desse aparelho, chamado Hobby Game. Isso aqui. Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês pensaram que fosse outra pessoa! Aqui, ó, esse mesmo. Já viu? Ou ouviu falar do famoso Atari branco? Realmente esse videogame aqui foi conhecido como Atari branco. Por quê? Porque quando o Ronaldo Lorando tinha esse aparelho há muito tempo atrás, a própria Atari dos Estados Unidos entrou em contato com ele para estar comprando. E o Ronaldo vendeu? É claro! Não vendeu esse aparelho não. Eu não ouvi o que eu ouvi? Esse aparelho é muito raro e só existe um no mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E sabe onde está esse aparelho? Tá aqui com a média, é isso aí. Ronaldo, um abraço. A gente fez uma negociação aí, que todo mundo quer saber valor, mas a média não vale valor. E o Mamed acabou comprando o Hobby Game. E o que eu posso falar para vocês da história do Hobby Game? Nada. Quem vai falar um pouquinho melhor sobre como esse videogame veio parar na mão do Ronaldo e como veio na minha mão é o próprio Ronaldo. Fala aí, Ronaldo. E aí, pessoal? Falando em Hobby Game, eu tô aqui com o Ronaldo. É o cara que tinha esse aparelho tão raro, que era o único no Brasil, o único no mundo, e me passou esse aparelho. Agora nós vamos conhecer a história de como ele adquiriu esse aparelho. E aí, Ronaldo, belezura? Obrigado por você estar aqui no canal Alex Mamed. Prazer, meu. E fala um pouquinho do hobby, pessoal, não vai, nem eu conheço direito, então você que vai falar um pouquinho do Hobby Game, como que foi, o que você quiser falar sobre o Hobby Game, fique à vontade, né, cara? Legal. Esse videogame foi um videogame que eu encontrei numa feira de antiguidade há algum tempo atrás. Eu trabalho com objetos antigos já há algum tempo e como hobby eu tenho videogame também, que é muito querido, né? Eu estava nessa feira de antiguidade e tinha um Atari normal 2600, né? E um Atari Hobby, esse Atari Hobby do lado. Eu passei pelo Atari e falei, nossa, o Atari 2600. Comprei o Atari 2600, como eu não conhecia o hobby, eu deixei o videogame lá. Isso passou umas 4 horas de feira, eu voltei o videogame lá. Eu falei pro rapaz, meu, quanto você quer nisso? Eu nem sei o que é isso aí, quanto você quer, né? Aí na época, se eu não me engano, foi de 50, 60 reais que eu paguei nesse videogame. E levei pra casa e comecei a pesquisar e não achava nada a respeito do videogame. Coloquei umas fotos na internet e logo em seguida alguns colecionadores americanos começaram a mandar e-mail pra mim pra ver se eu queria vender. Mas como eu colecionava, eu falei, é mais uma curiosidade pra minha coleção, né? E fiquei com esse videogame durante anos até uma média aqui me convencer com muito custo a passar pra ele o Atari branco, o famoso hobby, né? Mas ele é bem característico. Não vi nenhum outro com essa característica que ele tem. O formato dele é diferente. E por dentro ele lembra muito um Dactar, né? Ele lembra um Dactar por dentro. Mas a forma dele, o hobby em relevo, os controles com a caixa em si, bom, é uma coisa única mesmo. Nunca ninguém viu. Eu acho que vai ser difícil aparecer um outro nesse naipe aí, né? O Atari branco hobby, né? Famoso. Ô, Ronaldo, outra coisa que eu ia te perguntar, a história de você sabe, alguém já te falou, porque se você procurar mesmo no Google, qualquer lugar não tem história nenhuma. Você sabe alguma história, alguém te contou, realmente você sabe a história, como foi fabricado, por que só existe um, alguma coisa assim? Ou você também não desconhece a história? Eu tentei durante muitos anos informações a respeito. Inclusive tem um pessoal mais especializado que pesquisou para mim, que inclusive conversaram até com um dos diretores que fabricava os cartuchos da Hobby, e realmente nem ele sabia a respeito desse videogame, nem ele sabia. Mas conversei com o pessoal de gráfica, que é o Wilmer, né?
que para ele analisar a caixa, ele falou que a caixa é uma caixa feita em produção, não é uma réplica, nada, é uma caixa que foi feita em produção mesmo. Então, não se sabe o que aconteceu, não sabe se foi uma produção que começou e parou, não foi lançado, mas nem o diretor da Hobby da época não está lembrado desse Atari Hobby. Não tem informação dele, não tem, mas não pode ter sido um protótipo, feito 2, 3, 4, vai saber, 1. Mas como foi feito, a produção não ia ser, para fazer uma caixa, um manual, ia ficar muito caro. Deve ter mais, mas nunca foi visto. Nunca souberam de outro Atari Hobby. Então, pessoal, vocês estão vendo como é raro esse hobby game, esse Atari branco, que foi por muito tempo aqui do meu amigo Ronaldo, e hoje está aqui com uma MED. Então, eu precisava falar para vocês um pouquinho desse aparelho, e agora eu vou à pesquisa desse aparelho, e quem sabe eu possa receber ou saber mais informações e eu vou passar para vocês. Ronaldo, legal esse papo aqui, bem descontraído, tranquilo, e logo vamos ver se a gente consegue descobrir essa história. Ok. Obrigado aí. Obrigado a você. Valeu. Obrigado, pessoal. Então, vocês viram um pouquinho de como o Ronaldo adquiriu isso. E uma MED, perguntando para várias pessoas, descobrir como que foi feito esse aparelho, como foi fabricado, por que não foi lançado e o que aconteceu. Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão, uma dimensão de sons, uma dimensão de imagens, uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para além da imaginação. Mistério. Sim, um grande mistério envolve esse hobby game. Ninguém sabe por que não foi lançado, por que não foi comercializado. O que a gente sabe que ele foi feito, tem manual, tem caixa, tem todos os atributos, os adereços, tem todos os itens que um videogame poderia ter. Só que ele não foi comercializado. É um mistério realmente o porquê não foi comercializado. A Hobby Game no Brasil lançava joysticks e lançava jogos. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que uma MED tem aqui. Uma MED tem alguns acessórios, ó, igual esse aqui, ó. Esse aqui é um joystick do Hobby Game. Olha que legal. Tem a caixa, tem tudo, tem o CNPJ da empresa, então realmente foi fabricado sim. Só que na época, esse joystick você jogava no Atari, porque você não tinha um aparelho para jogar, né? Então o pessoal comprava da Hobby Game, né? Esses joysticks. Agora eu mostrando o joystick, muita gente vai lembrar dos joysticks da Hobby Game. Era esse aqui, gente, ó. Olha que legal. Então esse aqui é o joystick da Hobby Game. E os jogos, muita gente vai começar a lembrar também. Tinha isso aqui, ó. Tinha a palavra Hobby aqui, ó, tá vendo? Hobby TV Computer System, tá? Esse jogo aqui, skin, não é skin. Então tira esse aqui. Grand Prix. Tá? Tinha River Raid, olha o River Raid aqui. E o legal é que ele tinha os números aqui, ó, 18. Mas uma curiosidade, no catálogo dele fala lá até o 78, mas não foram feitos 78 cartuchos, e sim 68. Porque o primeiro jogo dele é o número 10. Eu nem sei se eu tenho o número 10 aqui. Vamos ver se eu tenho 10 aqui. Tenho. Primeiro jogo do Hobby Game só poderia ser o Enduro. O clássico Enduro. Então, começou no 10, não tem o 9, ou então do 10 até o 78. Então, se você tem um cartucho desse com o número do 10 ao 78, liga para uma MED, manda um e-mail para a MED, comunica com a MED que uma MED se interessa. Eu não tenho todos, existem 68 cartuchos e uma MED tem alguns.
Pessoal, o hobby game, como eu falei, é um mistério, não dá para fazer um vídeo mais comprido porque não tem uma história. Mas se você souber alguma história do hobby game, a mesma coisa, conversa com a Mad, fala aqui o seu comentário, que o Mad vai incluir no próximo vídeo esse seu comentário sobre o hobby game, que é um videogame um dos mais raros do mundo e graças a Deus, graças ao Ronaldo Lorando, que não vendeu para Atari, tá aqui no Brasil mais um aparelho brasileiro e na mão de um brasileiro. Pessoal, essa foi a história do hobby game, a história que eu tenho. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Alex Amed Oficial e compartilhar esse vídeo. Até os próximos vídeos do Mamed. O que é isso aí, José? Não é a mamãe! Não é a mamãe! Não, fica legal, aí você acabou com isso aí. Um alô aí, Jesus. Aí. Peguemos. Quase quebrou a luz já. Assusta o médio, vamos lá. Sabe onde está essa parede? Tá aqui com a média, é isso aí. Ronaldo, um abraço. A gente fez uma negociação ali. Todo mundo quer saber valor, mas a média não vai dar valor. Insert in. Eggman. Eat them up, yum yum.